Que alegria, né, irmãos? Esse movimento das crianças. Meu Deus, que saudade desse negócio. É isso aí, essa bagunça santa. Benção. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre igreja, refúgio de Deus no mundo. Igreja, refúgio de Deus no mundo. E já que nós estamos no mês de setembro, o mês que nós celebramos aí a campanha de missões nacionais, eu poderia dizer assim, igreja, refúgio de Deus para o Brasil. Igreja, refúgio de Deus para o Brasil. E para conversar sobre esse tema com os irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 46. Salmo de Davi, 46. Muito bem. Vai ser projetado aí se você quiser acompanhar, mas pode abrir a sua Bíblia, confira tudo que vai ser dito aqui. Nós vamos meditar no Salmo todo. São 11 versículos que merecem a nossa atenção hoje. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes caem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Na ciência. Vou trocar o microfone aqui para não comprometer a leitura da palavra, tá bom? Conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, preste atenção nessa parte. Deus, o nosso refúgio e fortaleza, Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, aquietem-se, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Que texto maravilhoso. Aliás, está aí um salmo que eu sempre busco, que eu sempre medito, é o Salmo 46. De longas datas, desde a minha adolescência, esse salmo, ele vem me acompanhando. E enquanto eu estava pensando no tema de hoje, na reflexão de hoje, e a palavra refúgio veio ao meu coração, imediatamente eu fui direcionado para o Salmo 46. Já preguei nesse salmo algumas vezes, tanto aqui na Nova Vida quanto em outros lugares. Já dei palestra baseado no Salmo 46. Mas é impressionante a maravilha da palavra de Deus, que nos possibilita enxergar sempre algo novo no mesmo texto. Então, estou muito à vontade aqui para conversar com os irmãos sobre esse texto maravilhoso. Vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. Refúgio. O que é o refúgio? Estão pedindo para eu esperar. Não está saindo nada. Você pode me interpretar aqui, Vanildo? Não vai precisar, está saindo aí na sua casa agora, né? Eu já ia chamar a Vanildo aqui para interpretar em sinais, em Libras, gente. Vamos lá. Refúgio. O que significa refúgio? Refúgio é o lugar para onde você foge quando você está em perigo. Preste atenção nisso. Refúgio é o lugar para onde você corre quando você está em perigo. Então, refúgio não pode ser qualquer lugar.
Porque se você está em perigo, você está com medo. Se você está com medo, você precisa de um ambiente, de um lugar, você precisa de pessoas que transmitam para você um pouco de paz, um pouco de alívio, um pouco de calmaria. Não pode ser qualquer lugar. Por isso que no versículo 1, você lê comigo lá que Deus é o nosso refúgio. É para lá que a gente corre. É para lá que a gente se lança. Por quê? Porque se nós dependermos de nós mesmos, o medo sempre vai gerenciar o nosso coração, sempre vai gerenciar as nossas decisões. Preste atenção nisso. Quando você depende só de você e não depende de Deus, o medo se transforma no gerente do seu coração. E ele começa a apitar no seu coração. E quando você gerencia o medo, as suas decisões são decisões perigosas. Perigosas para você, para sua família, para a comunidade, para a nossa cidade, para o Brasil e para o mundo. Mas, pastor, o texto está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Mas o tema da mensagem, o senhor disse que é a igreja, refúgio de Deus para o Brasil. O que isso tem a ver, pastor? Tudo. Tudo. Porque nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento, é um salmo de Davi. E você sabe que nós somos o templo do Espírito Santo. Não adianta apontar para Deus, não adianta dizer para uma pessoa, olha para Deus. A pessoa vai olhar para onde? Para o teto, para a parede, para a rua. Hoje, para você apontar para Deus, você tem que apontar para si mesmo. Porque você é templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, somos morada de Deus. Então, quando eu leio esse texto, eu me responsabilizo. Ou seja, não é um texto que eu contemplo, aprecio, porque é um poema muito bonito, e eu fico só contemplando e me alegrando com o texto. Não. É um texto que eu tento mergulhar nele e me inserir nele. Ou seja, quando eu leio ali, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, eu percebo duas coisas. A primeira é que no momento de aflição pessoal, individual, talvez nas madrugadas da vida, é você e Deus. Eu e Deus. Não tem para onde correr. Não adianta ligar, não adianta mandar mensagem. Às vezes a graça de Deus te visita e você recebe uma mensagem, você recebe um telefonema de madrugada, mas tem dia que é só você e Deus. Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza. Pode crer nisso. Ele te ouve, ele te espera o tempo todo. Mas eu também enxergo uma outra aplicação nesse verso. Que se nós somos morada de Deus, somos representação de Deus nesse mundo, somos o corpo vivo de Cristo, as pessoas precisam olhar para nós e enxergar em nós refúgio e fortaleza. Está dando para entender isso? As pessoas precisam olhar para nós e perceber, ali com Adrian, eu posso me expressar, eu posso me abrir, porque eu serei acolhido, eu serei amparado, eu serei corrigido, mas com amor, com graça. Eu posso me aproximar do Adrian porque eu vou chegar perto dele com medo e ele vai acalmar o meu coração, porque tem Deus na vida do Adrian. Você pode dizer isso com o seu nome agora? Se tem Deus no seu nome, as pessoas podem olhar para você e falar assim, eu vou procurar aquele moço, aquela moça, porque tem Deus na vida deles. E se aproximando deles, é como se aproximar de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, eu encontro refúgio e fortaleza. Está fazendo sentido? Refúgio e fortaleza. Se tem uma coisa que o Brasil precisa, é de refúgio e fortaleza. Em que sentido? Nós precisamos de refúgio para sermos amparados, acolhidos. A cada dia a gente espera alguma bomba nova, porque é uma sequência de bombas nos noticiários. Nós precisamos de acolhimento, precisamos de um lugar onde a gente possa respirar, onde a gente pode expressar as nossas opiniões, onde a gente possa conversar sem ser julgado, sem ser mal falado, sem ser discriminado. E igreja tem que ser um lugar para isso. Ainda mais uma igreja como a nossa, que tem como missão feitos para amar.
Uma igreja que apresenta o tempo todo essa frase que vocês viram aqui no telão, durante o culto todo, feitos para amar, é uma igreja que precisa ser vista por esse mundo como uma igreja refúgio. Uma igreja refúgio. Uma igreja onde as pessoas não condenam umas às outras, não julgam umas às outras, mas uma igreja que ama, uma igreja que acolhe. E no mesmo momento que a igreja ama, acolhe, é uma igreja que fortalece. Por quê? Porque uma igreja que fortalece, um Deus que fortalece, não é um Deus que mima a gente, não é um Deus que transforma a gente em marionete. Deus trabalha junto com a gente. Nós devemos trabalhar junto com Deus. Deus não faz nada sozinho. Deus não faz nada sozinho. Lembra de Noé? Deus poderia resolver o problema construindo a arca no estalar de dedos, mas Deus faz o quê? Convoca o Noé. Deus poderia libertar o povo do Egito no estalar de dedos. Convoca quem? Moisés. Deus poderia fazer todo mundo entrar em Canaã no estalar de dedos. Convoca quem? Josué. Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha junto com a gente. Por isso que a palavra fortaleza tem que chamar a nossa atenção. Juntos nós nos fortalecemos. Porque quando eu esbarro em um irmão, uma irmã desanimado, desanimada, esses irmãos queridos precisam encontrar em mim força, a força que vem do alto, o poder que vem do alto, para restaurar o ânimo. Por isso que lá em Hebreus, você vai ler que não é bom que os irmãos deixem de congregar, como é o costume de alguns. Precisamos estar juntos. Precisamos estar juntos, para um aquecer o outro, para um alimentar o outro, para um animar o outro. Uma igreja feita para amar, uma igreja refúgio de Deus para o Brasil, é uma igreja que fortalece as pessoas. E não fortalece com opinião, fortalece com a palavra. Preste atenção nisso. Igreja, refúgio de Deus para o Brasil, para o mundo, é uma igreja que fortalece as pessoas com a palavra de Deus. Não é com o que você acha, que o pastor acha, qual é a opinião do pastor, a opinião do fulano, da ciclana. Não, é com a palavra. É assim que a gente sai abastecido para encarar a semana, para encarar a vida, para encarar os problemas da vida. Não é com opinião. Você pode até gostar de uma discussão polêmica. Você pode até gostar de um bate-boca, de um bater na mesa. Eu tenho a razão e tal. Você pode até gostar disso. Mas isso não transforma nenhuma sociedade. Porque se transformasse, o Brasil seria o país mais transformado do planeta. Não transforma. Quem transforma? Jesus, que é um dos slogans da nossa Junta de Missões Nacionais. Jesus transforma. Transforma. Estava assistindo alguns testemunhos da nossa Junta de Missões, pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram a vida transformada, restaurada. E um desses testemunhos foi o testemunho de um moço que estava preso, que está preso ainda, e que na cadeia matou uma pessoa. Olha o currículo desse moço. E o microfone foi dado para esse moço para ele falar, então, como é que está a sua vida agora? E ele disse, a minha vida foi transformada pelo poder de Cristo. Tenho vergonha do meu passado, não tem como apagar o meu passado, o que eu fiz, deixei de fazer, mas agora a minha vida pertence a Jesus. Foi transformada de dentro para fora. Uma igreja refúgio é uma igreja que prega a palavra, e pregando a palavra, essa igreja entende que a palavra vai transformando as pessoas. Não é o pastor que transforma, não é a minha opinião que transforma, não é o que eu acho que transforma, é a palavra de Deus que transforma. Preste atenção nisso. Se aparecer qualquer líder religioso dizendo que ele é o dono da verdade, se aparecer qualquer líder religioso dizendo que ele sabe todas as coisas, que ele sabe para onde você deve ir, para onde você deve ir. Se aparecer algum líder religioso dizendo como é que tem que ser a sua vida, e apitar na sua vida, cuidado.
Cuidado. Porque o único que deve apitar na nossa vida é Jesus Cristo. O único. O único. Não importa a patente, não importa a função, não importa o escalão. Jesus é a autoridade máxima sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha. Jesus. É diante dele que nós nos curvamos. Ninguém se curva, ninguém deve se curvar diante de um pastor, de um padre ou qualquer outro líder religioso. A gente se curva diante de Jesus. Ele é a autoridade. E é com essa convicção que nós podemos dizer para esse mundo, nós podemos dizer para o nosso Brasil: ei, Brasil, a Nova Vida é refúgio e fortaleza de Deus para você. É refúgio e fortaleza. Eu disse aqui em mensagens anteriores que a Nova Vida ela é composta de pessoas que são de direita, de esquerda, de centro, que não estão nem aí para a política. Eu repito isso de vez em quando, para deixar claro uma coisa, que uma igreja ela se relaciona, as pessoas que compõem essa igreja, essas pessoas se relacionam pelo vínculo perfeito do amor, e não pelas opiniões políticas, partidárias. E hoje, o nosso tempo hoje é um tempo muito desafiador. Por quê? Porque às vezes, de forma desrespeitosa, as pessoas vão discutir com a gente, vão expor as suas opiniões de forma desrespeitosa, nos atingindo, nos machucando. E aí chega a hora que a gente tem que assumir uma postura de Cristo. De dizer: Pai, perdoa-os. Eu não vou entrar nessa conversa maldita. Eu não vou entrar nessa conversa que machuca, que maltrata. Pai, perdoa-os. Perdoa-os e me ajuda a manter um coração limpo. Não me deixe, Pai, entrar nesse veneno. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. E que luta difícil, irmãos. E que luta difícil. Eu falo isso não só no aspecto da Nova Vida, da nossa igreja, mas eu estou falando das igrejas evangélicas brasileiras, de forma geral. Que tempo difícil. Onde a maior discussão que existe é se você tem melhores argumentos sobre partido A, partido B, candidato A, candidato B. Misericórdia, a gente deveria estar conhecendo muito mais as Escrituras Sagradas. Deveríamos estar conversando muito mais sobre os princípios e valores eternos. Por quê? Porque é isso que transforma. Opinião não transforma. Palavra de Deus transforma. É isso. Seguindo mais um pouquinho, nos versículos 2 e 3, a gente vai encontrar uma expressão assim: ainda que, olha lá, por isso não temeremos, ainda que, versículo 3, Joyce, por favor. Ainda que, de novo, pode voltar no versículo 2. Por que essas duas expressões me chamaram a atenção? É porque no versículo 1, você tem a base de toda a mensagem do capítulo 46, ou do Salmo 46. É a base. Só que a nossa mania de sempre colocar um porém, é a mania do ser humano. Será que Deus é refúgio e fortaleza mesmo? Será? Será que a igreja pode ser refúgio e fortaleza mesmo? Será? Aí o salmista já se antecipando, porque quem está escrevendo aí é um ser humano, como eu e você. Ele sabe dos questionamentos, ele entende dos questionamentos humanos. E aí ele se antecipa. E faz o que para nós? Ele coloca esses dois versículos aí. Olha só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, Deus continua no controle de todas as coisas. Não importa. Não importa a notícia que já recebemos, a notícia que vamos receber, não importa. Não importa sobre as teorias de conspiração que a gente ouve. Essa semana eu ouvi um monte de teoria da conspiração. De um lado e de outro. Esquerda, direita. Um monte. Olha, você sabe que por detrás daquele movimento tem esse outro movimento. Não importa se vai acontecer, se não vai acontecer. A minha fé está além dessa discussão sem sentido. A nossa fé precisa estar além
dessas teorias da conspiração. Pastor, o senhor não tem medo? Eu tenho, sendo muito sincero. Eu tenho, mas para onde que eu corro quando eu estou com medo? Para as minhas opiniões? Para as opiniões dos meus irmãos aqui da igreja? Não, eu corro para Deus. Eu corro para Deus quando o meu coração, ele é despertado de madrugada, por exemplo, e vem aos meus pensamentos tantos problemas, tantas situações pessoais, minhas, da minha esposa, da minha família, da igreja, do Brasil, o coração começa a bater mais forte, a angústia começa a tomar conta, o medo aparece. E nessa hora, o que eu preciso fazer? Buscar quem é o meu refúgio e a minha fortaleza. E aí, buscando o meu refúgio e a minha fortaleza, eu me deparo com os irmãos. Eu me encontro com os irmãos. A gente canta junto, a gente ora junto aqui. A gente troca mensagens durante a semana. A gente anuncia um evento de um ministério tal, de outro ministério. A gente tem essa lindeza das crianças aqui no altar, fazendo aquela bagunça santa. Isso tudo mostra para mim que Deus continua no controle de todas as coisas e Ele continua me dando refúgio e fortaleza. Então eu quero agradecer os irmãos. Eu quero agradecer todas as crianças que vieram aqui hoje. Eu quero agradecer o pessoal que fica em casa também, participando com a gente aqui. Todo esse movimento é um agir de Deus que mostra refúgio e fortaleza. Fantástico. Seguindo mais um pouquinho, tem um versículo, se eu não me engano agora, eu não anotei aqui o versículo exatamente, deve ser o 4 ou 5. Pode passar? É o 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Há um rio. Nessa cidade de Deus tem um rio. E rio é diferente de lagoa. Rio, ele está em movimento. Certo? Eu não sou especialista em física quântica, não tem nada a ver com física quântica. É só para vocês entenderem que eu não entendo nada desse negócio aí. Mas rio está em movimento. O rio que alegra a cidade de Deus não é um rio parado, ou seja, não é uma lagoa, é um rio em movimento. Quando eu leio essa expressão, há um rio, ou seja, água em movimento, que alegra a cidade de Deus, eu me lembro de Jesus, com a mulher samaritana. Nós vamos ler esse texto agora. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Evangelho de João 4, 13 e 14. O diálogo com Jesus e a mulher samaritana. Olha só que beleza, essa água em movimento. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Pode passar? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Fonte de água a jorrar? Água em movimento? Rio, água em movimento. Há um rio na cidade de Deus. Esse rio, essa água viva é Jesus. É essa água que alegra a cidade de Deus. É essa água que a gente tem que oferecer para o Brasil. Está calor, né, gente? Bate uma sede, não é isso? A gente começa a beber mais água, a gente precisa de água, não é assim? A gente precisa. Você pode tomar 2 litros de uma vez só, daqui a pouco você vai sentir sede de novo. Você precisa o tempo todo manter a água em movimento dentro de você. Espiritualmente é a mesma coisa. A igreja precisa estar em movimento espiritual para que o Brasil possa sentir o acolhimento da igreja, o refúgio chamado igreja. Por isso que do dia 6 ao dia 7 de setembro nós fizemos aqui uma jornada de oração de 24 horas de oração pelo Brasil. Que experiência, irmãos. Que experiência. Como eu disse, em alguns momentos meu coração foi tomado de medo, de receio, mas nessa jornada, como foi importante Deus aquietando o meu coração, Deus direcionando o meu coração, e nós terminamos a nossa jornada aqui na live às 20 horas da terça-feira, e meu coração estava assim, vibrando. Por quê? Porque Deus me visitou. E quando Deus nos visita, Ele não nos visita para ficar parado, Ele nos visita para fazer a gente se movimentar. Há um rio na cidade de Deus, e esse rio é Jesus, é a água em movimento.
Nós temos esse rio à nossa disposição. É isso que te dá esperança. É isso que te dá esperança. Se você apostar esperança em líderes, sejam eles políticos, religiosos, você vai se decepcionar e se machucar profundamente. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Não se esqueça disso. Seguindo mais um pouquinho, versículos 7 e 11. Tem uma expressão aí muito interessante. Vamos lá? Salmo 46, 7 e 11. Pode voltar aí, Joyce, por favor. Vai dar? Aí. O Senhor dos exércitos está conosco. Pausa aí. Sabe aquela música antiga? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Não é assim? Muito bem. Nada contra a música. Gosto dessa música. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar na igreja. A gente fazia até um som bacana com os adolescentes da minha época. Tan, 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 taran, tan. Enfim. Mas dependendo do seu coração, nós encontramos um problema nessa música. Percebe? Não é a música, é o coração. Dependendo do seu coração, você pode ler essa parte do versículo e falar assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos quebrar tudo e vamos avançar porque Deus está com a gente. Dependendo de como você lê o texto, você pode interpretar ele assim. E como é que a gente resolve isso? Essa expressão, o Senhor dos exércitos está conosco, também está no versículo 11. Mas como é que a gente resolve isso? Vamos para o versículo 9. Vamos lá. Esse Senhor dos exércitos dá fim às guerras até os confins da terra. Deus é o nosso Senhor e Ele está liderando, Deus está liderando um grande exército. É isso mesmo? Um grande exército. Esse exército, qual que é a missão desse exército? É matar todo mundo? É resolver tudo no grito, na violência, no ódio, na pancadaria? Não. A nossa missão como exército do Senhor é dar fim às guerras. Dar fim às guerras. Está tendo discussão na sua casa, entre os seus familiares, com os seus amigos. Uma discussão sem sentido, só de opinião. Está faltando amor, está faltando graça. Peça para Deus te ajudar a colocar fim nessas guerras. E tem mais. Quebra o arco e despedaça a lança. É o exército avançando contra um exército inimigo, seja ele qual for. E o exército inimigo tem uma lança, tem uma arma. E aí você pega a lança e quebra. Você não pega outra lança e joga no outro. Porque é uma maldade alimentando outra maldade. É um caminho sem fim. Para acabar com a maldade, essa maldade tem que esbarrar no amor supremo. O amor de Deus. O amor que está em nós. Quando essa maldade esbarra na gente, essa maldade fica desarmada. Não porque a gente foi com um discurso de ódio, de violência e blá, blá, blá. É porque a gente foi no poder do Espírito Santo. E indo no poder do Espírito Santo, a gente vai avançando, e os arcos são despedaçados. E os escudos são destruídos. Por quê? Porque contra o amor de Deus nada pode. Nada pode. O mais próximo que eu vejo assim do amor de Deus é o amor de mãe. Se você lê Isaías 49, você vai entender isso. O mais próximo que a gente pode chegar de comparação humana para o amor de Deus é o amor de mãe. E é interessante o quanto que, muitas vezes, alguns filhos são cruéis com as suas mamães. E a gente vê o movimento da mamãe de cuidado, de amor, de paciência, de caminhar uma segunda milha, uma terceira milha, a 15ª milha. É impressionante. Impressionante.
Se uma mãe, uma mulher, mãe, ser humano, é capaz de amar desse jeito, imagine o Senhor. Imagine Deus. O Deus que habita em mim, que habita em você. É com esse amor que a gente tem condições de avançar como exército do Senhor e dar fim às guerras. Estamos em guerra. O Brasil vive uma guerra, e não só política. Uma guerra no que diz respeito às mensagens que tentam destruir as famílias. O Brasil está em guerra. Guerra econômica, desigualdade social, pobreza, miséria. Estamos em guerra. E se a gente não souber qual é a melhor arma para combater essa guerra, a gente vai ser mais um no mundo. E mais um no mundo não fede nem cheira, só piora as coisas. Nós somos igreja de Jesus, irmãos. Nós somos refúgio e fortaleza para esse mundo, para esse Brasilzão. Nós somos refúgio. Para terminar, eu queria ler o versículo 10, que diz assim: parem de lutar. Em outra versão está escrito assim: aquietem-se. Silêncio. Silêncio. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Quando eu leio essa expressão, parem de lutar, aquietem-se, silêncio, isso me faz lembrar das minhas orações. Tem momentos das minhas orações que eu não falo nada para Deus. Eu já expliquei isso aqui também em mensagens anteriores. E nesse momento que eu não estou falando nada para Deus, é um momento que eu medito. Eu estou em silêncio. E nesse silêncio eu estou lutando para silenciar outras vozes, pensamentos. E aí eu começo um processo de meditação. O que é meditar, pastor? Também já expliquei aqui uma vez, vou explicar de novo. Meditar é quando você sai de uma pista de pensamentos agitados para a beira da pista e começa a refletir sobre esses pensamentos agitados. É quando você sai do furacão, vem para o lado e começa a refletir sobre esses pensamentos, sobre essas emoções. Isso é meditar. Por exemplo, quando você vai procurar um pastor para conversar, geralmente a pessoa chega num gabinete pastoral com a sua mente muito agitada por algum problema pessoal que esteja enfrentando. E aí, qual que é o papel do pastor? É convidar a pessoa a fazer esse movimento aqui, ó. Vamos refletir sobre o que você acabou de me falar. Vamos refletir sobre essa confusão mental aqui. Vamos refletir sobre essa confusão emocional aqui. Vamos. Quando você procura um terapeuta, é mais ou menos a mesma coisa. Ele está sentado aí, tem uma mesa, você está sentado aqui, ou tem uma poltrona, enfim. E aí ele começa a conversar com você e vai puxando algumas informações de você. Para quê? Para que você consiga pensar os seus pensamentos, refletir os seus pensamentos, suas emoções. Por que meditar é importante? Porque é nesse movimento de ir até a beira do caminho, na lateral, refletir os pensamentos, que você consegue identificar, gente, mas esse pensamento tá grande demais, eu tô aumentando demais essa história, eu estou aumentando demais esse sofrimento. Por que eu estou dando tanta atenção para isso? Cadê Deus nesse pensamento? Cadê? É no processo de meditação espiritual que a gente procura identificar Deus nessa avenida agitada de pensamentos. E é quando eu faço esse movimento, irmãos, que eu percebo uma coisa. Eu percebo que Deus continua sendo Deus. Que boa parte da minha angústia é porque eu elevei demais a angústia e Deus estava lá, ei,
Adrian, calma, aquiete-se. Pare de lutar contra si mesmo. Calma, aquiete o seu coração. Eu continuo no controle. Mas, Senhor, olha só a minha avenida mental, como é que está agitada. Não para nem um minuto, nem um segundo, eu sei. Então, por isso, dá um passinho para o lado, Adrian. Aprenda a meditar. Fale comigo em oração. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, comigo acontece o tempo todo. Às vezes você está conversando com Deus assim, você está falando, você está na avenida agitada. Aí você está falando. Você... Então, Deus. Aí você começa a refletir o que você acabou de falar. Aí você percebe que você falou um monte de coisa nada a ver. Aí você percebe que você falou algumas coisas que têm a ver. Por isso que é importante orar. Por isso que é importante a igreja pagar um preço de oração pelo Brasil. O Brasil está agitado. O Brasil está agitado. E é com o poder da intercessão da igreja de Jesus que o Brasil vai se acalmando e que um caos não acontece. É porque a igreja está presente. E se você acha que eu estou inventando isso, depois você lê a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tem um mistério da iniquidade que está operando, mas tem alguma coisa segurando esse mistério da iniquidade. É a igreja. A igreja não deixa o negócio piorar. A igreja de Jesus, eu e você, nós, corpo vivo de Cristo. Corpo vivo de Cristo. Então eu queria terminar com esse texto. Parem de lutar. Aquietem-se. E saibam que eu sou Deus. Mas Deus, eu sei que o Senhor é Deus, mas, ainda que, mas, e se, o que a gente faz com tudo isso? Quando a gente está falando com Deus? Deixa para o canto. Ainda que, e se, mas, aí Deus chega, eu estou aqui. Vamos tirar esses poréns? Eu estou aqui. Pare de lutar, eu estou aqui. Adrian, eu estou aqui. Pare de lutar. Porque se você continuar se debatendo, você não vai perceber o que eu já estou fazendo aí. Porque Deus está fazendo. Pode crer nisso. Pode crer nisso. Quero orar por você agora. Quero orar por todos que estão em casa e que ainda vão assistir a nossa mensagem de hoje. Eu quero orar para que Deus visite a gente de uma maneira especial, irmãos. Nos visite de uma maneira especial, para que nosso coração se encha de paz, de tranquilidade, e que a gente possa se ver nesse mundo como refúgio e fortaleza de Deus. Porque se a gente não for refúgio e fortaleza de Deus, quem vai ser? Quem vai ser refúgio e fortaleza para o Brasil, se não for a gente? Somos nós, igreja do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, cremos na Tua soberania e sabemos, Pai Santo, que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a não só saber disso, mas a viver isso. Aquiete o nosso coração, Espírito Santo. Aquiete o nosso coração. Que nós possamos perceber o agir do Senhor no meio dessa confusão que o nosso país vive. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo, para que possamos ver o impossível, para que possamos ver aquilo que humanamente é impossível de se ver. Enche o nosso coração de esperança, Espírito Santo. Enche o nosso coração de esperança. Não uma esperança que se vê, mas aquela esperança que não se vê, que é fruto da fé em Ti. E aqui estamos, porque reconhecemos a Tua soberania, nós temos fé no Senhor, por isso, enche o nosso coração de esperança. Independente, Pai, das notícias que vamos receber essa semana, independente dos altos e baixos da nossa governança brasileira, nós queremos confiar no Senhor e pagar um preço de oração pelo nosso país. E aqui estamos como igreja do Senhor, como soldados do exército do Senhor, soldados da paz e do amor. Nos ajude, Pai, a silenciar as guerras que nos cercam,
guerras dentro de casa, guerras no nosso casamento, na relação pais e filhos, guerras no ambiente de trabalho, guerras com amigos. Nos ajude, Pai, a silenciar essas guerras em nome de Jesus. Nós não queremos entrar nesse esquema mundano, Pai. Nós queremos descansar e confiar no Senhor, porque sabemos que é pelo Teu amor, pela Tua palavra, pela Tua graça, que o Brasil pode ser transformado. E aqui estamos como Igreja do Senhor, reconhecendo tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.